Pessoal, boa tarde. Aqui Web TV Acontece. Pessoal, estamos passando aqui na cidade de São Miguel da Baixa Grande, a 159 km de Teresina. Aqui, pessoal, que vamos estar mostrando aqui onde faleceu o cantor Paulinho Paixão, né? Paulinho Paixão, ele faleceu aproximadamente à meia-noite, né? Aqui na PI 225. Aqui no município de São Miguel da Baixa Grande. Aí a cruz dele aí, ó, uma pista bastante serra aí, né? É isso aí, deixa o like, viu, pessoal? Muito obrigado. É isso aí, Web TV Acontece.